Bem, hoje mais uma pesquisa demonstra aquilo que o nosso ouvinte já deve ter percebido, se não na vida real, na vida ali do dia a dia, cotidiana, na vida do nosso ouvinte, dos amigos, dos companheiros de trabalho, sim, na circulação nas cidades do Brasil. Nesse momento, o isolamento do coronavírus despenca. É o que mostra uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Datafolha e que indica o seguinte: no começo da pandemia, por exemplo, em 17 de abril, pesquisa semelhante, 21% dos brasileiros se diziam em isolamento completo, 21%. E 50% dos entrevistados diziam que só saíam de casa quando era inevitável. A pesquisa divulgada hoje, que foi realizada no dia 11 de agosto, mostra o seguinte: isolamento total hoje é cumprido por 8%, antes era 21%. Isolamento parcial, pessoas que dizem que só saem de casa quando é inevitável, é de 43%. E com diferenças aqui no índice de adesão ao isolamento, à mudança de rotina por causa do coronavírus. A adesão ao isolamento é maior entre mulheres, ainda a totalidade das mulheres respondeu que só sai de casa quando é inevitável. Por faixa etária, a maior adesão na faixa de 60 anos ou mais, e por renda familiar, a adesão ao isolamento nesse momento é maior entre os mais pobres, entre os que ganham até 2 salários mínimos. De 2 a 5, de 5 a 10 e mais do que 10 salários mínimos é um índice muito parecido aqui nesses 3 estratos. É uma pesquisa que mostra aquilo que a gente vê nas ruas, não é? Aquilo que a gente sente no nosso dia a dia, que a possibilidade de cumprimento do isolamento social diminui a cada dia que essa quarentena se prolonga. A questão é que falta a gente combinar com o vírus, não é? Mas, nesse momento, o trânsito já voltou às grandes cidades, a atividade no comércio está voltando ao normal, ou quase ao normal. Temos bares, restaurantes abertos em São Paulo, por exemplo, e são várias questões que se colocam, não é? Se a gente olha, primeiro para a questão da comunicação dos nossos governantes. O que é que foi colocado para a gente até agora em relação ao isolamento social? Que ele é importante, ponto. Isso aí ninguém contesta. Porém, do ponto de vista do presidente da República, houve uma comunicação truncada em vários momentos. Em alguns momentos, o presidente veio a público defender o isolamento, em outros momentos veio a público minimizar a relevância dele no combate à pandemia. Isso é uma comunicação ali que não coloca com clareza o objetivo da política de saúde nesse momento. Em relação a governadores, quase todos, ou todos, colocaram em seus estados políticas de isolamento, mas me parece que há uma grande dificuldade agora de se mostrar qual é o segundo passo. Qual é a possibilidade de que uma sociedade viva eternamente em quarentena, em isolamento? É nenhuma. Qual é o segundo passo? O isolamento inicial, aquele em que todo mundo foi pego de surpresa. Oh, meu Deus, o que fazemos agora? Todo mundo se trancou em casa, quem tinha essa possibilidade, quem não trabalhava em setores essenciais. Isso vai se desgastando ao longo do tempo. Então, há essa comunicação que vem do governo federal e dos governos estaduais. Na vida real, primeiro, tem uma questão que acho que é a principal, a prática, a mais básica, que é: as pessoas estão cansadas do isolamento, estão cansadas, olham para frente, não enxergam ainda a saída dessa situação. A possibilidade de vacina é concreta, mas ainda há dúvidas. A data é remota. O quanto será possível vacinar todo mundo quando houver vacina é outra dúvida. Tem muita dúvida em cima disso. E aí os dias vão passando e as pessoas relaxam no isolamento, é o que mostra essa pesquisa. E acho que há mais uma coisa, não é? A comunicação dúbia também das regras das quarentenas ao longo do Brasil, já que essa decisão coube majoritariamente aos estados, e em casos específicos aqui em cada uma das cidades. Porque cidades liberaram antes de outras as atividades, sendo que aparentemente estavam ali na mesma condição da quarentena.
E as perguntas que nós aqui em São Paulo nos fazemos todos os dias, não é? Por que, por exemplo, bares reabriram, mas parques continuam fechados aos finais de semana? Por que há essa dúvida tão grande em relação à reabertura de escolas? E é natural que ela exista, pela delicadeza do momento, pela gravidade, pela existência concreta dessa pandemia. Mas por que há uma discussão tão diferente envolvendo reabertura de escolas e, por exemplo, reabertura de comércio, reabertura de shoppings, reabertura de restaurantes, volta da rotina dos escritórios? São perguntas que todos nós nos fazemos todos os dias e que vão arrefecendo a nossa vontade de ficar em casa. Eu acho que eu vou até colocar essa pergunta aqui para o nosso ouvinte, que é a seguinte: hoje você cumpre a quarentena exatamente da mesma forma como você cumpriu em março, em abril? Se quiser participar, 11 99904 8756 é o nosso WhatsApp. Você está conseguindo? Olha, quem consegue hoje tem condição financeira, tem condição familiar de fazer isso. E tem a necessidade, especialmente aqueles que estão nas faixas de risco por idade ou por doenças pré-existentes. A gente fica feliz que isso aconteça, porque de fato é uma precaução. Agora, na prática, o quanto ainda cada um respeita. E você sabe, a gente percebe que parece que cada cidadão criou as suas regras próprias de quarentena. E isso também não adianta, tem que combinar com o vírus antes, não é? Isso não é possível. Porque tem muita gente falando assim, olha... Oi? Eu cumpro a quarentena, mas só de vez em quando eu dou um pulinho aqui. Eu cumpro a quarentena, mas também, puxa vida, qual o problema de vir um pessoal aqui em casa? E cada um vai criando as suas regras e colocando a rotina para rodar. Bem, queria começar então colocando aqui para o nosso debate esses números da pesquisa do Datafolha que mostram que a quarentena cada vez menos é cumprida, respeitada pelos brasileiros. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Como é que tá a sua quarentena, hein, Cláudio? Bom dia. Reiniciada onde? Oi, Cláudio. Oi, muito bom dia. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Muito bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. O Brasil todo se debate com essas duas questões, né? Com a questão como é que eu diria, do isolamento, né? Da adesão ao isolamento e também com a necessidade de se retomar as atividades. Tem gente que, se não retomar as atividades, não tem como pôr comida sobre a mesa, né? Muitos brasileiros, né? Uma imensa maioria de brasileiros não pode se dar o luxo de ficar em casa, simples assim. E aí corre o risco, tentam adotar todos os cuidados que forem necessários para não serem infectados, e aí corre o risco de ir à luta, né? E isso explica, isso foi detectado nessa pesquisa do Instituto Datafolha. E o debate também sobre o retorno às aulas, né? Que é outra coisa que a gente vai discutir muito neste programa e nos próximos dias com toda certeza, porque o debate é sempre em torno dos mesmos questionamentos, né? A criança indo para a escola certamente aumenta o risco de levar para casa, quando voltar da escola, o vírus. Ela talvez, estatisticamente, as crianças não apresentam sintomas, ainda que transmitam o vírus. Isso é um temor, né, bastante concreto. Mas como explicar a decisão das autoridades que libera bares e restaurantes, portanto, para que os pais dessas crianças frequentem esses locais, permite que os transportes públicos circulem superlotados e proíbe as crianças de ir para a escola? É uma incongruência que não tem explicação lógica do ponto de vista científico. Bom, o que tem de dado científico importante, né, Cláudio Humberto? Essa pesquisa, esse inquérito que a Prefeitura de São Paulo fez, o inquérito sorológico, que mostra que 64% dos alunos são assintomáticos. Daqui a pouquinho a Bruna vai estar com a gente aqui com todos esses números, né? E é isso que eu acho que a população espera das autoridades. Números, né? Informações que possam justificar as medidas que estão sendo tomadas. Porque você tomar uma medida, né, baseada aí e dar justificativa científica para ela, até do ponto de vista ali da emergência, né, aceitável. Mas depois disso, né, depois de tanto tempo, meses que nós estamos aí convivendo com essa questão da quarentena, daquela espada que vivia sobre nós
da possibilidade de um lockdown no começo disso tudo. Vocês lembram que a discussão na época era o seguinte, né? Quando São Paulo vai entrar no lockdown, quando o Rio de Janeiro vai decretar lockdown, vai ter lockdown em Brasília, como que as autoridades, né, vão fazer para decretar medidas mais restritivas, né? E no fim das contas nós tivemos até algum ensaio aí desse proibir o geral, mas o que prevaleceu mesmo foi o período de quarentena. O que a população espera são argumentos sólidos, né, baseado em números, em estudos sérios, né, que possam justificar essas medidas que estão sendo tomadas. Por que a população talvez está mais relaxada na quarentena? Porque as medidas da quarentena foram relaxadas. O comércio estava fechado aqui em São Paulo, agora o comércio abre parte do dia, né? Então as pessoas se sentem confortáveis para sair de vez em quando em casa para ir comprar um produto de forma presencial numa loja. Os restaurantes estavam fechados aqui em São Paulo. Algumas pessoas já sentem o conforto, já sentem a segurança para deixar a sua residência e fazer uma refeição fora de casa. É claro que o movimento nesses estabelecimentos todos é muito pequeno. Domingo eu fui comer uma pizza numa pizzaria que eu costumo frequentar com a minha família, que é lotada. Se você não chegar lá até 7h30 da noite, você não senta e não adianta querer reservar a mesa. Chegamos lá e conseguimos sentar, com menos mesas no estabelecimento, todos os garçons lá com máscara e aquela viseira lá de acrílico, todo mundo de luva, né? É uma pizzaria rodízio, né? E tava lá funcionando normalmente, com toda... Eu me senti seguro naquele ambiente. No primeiro momento, eu pensei 2 vezes em seguir pra pizzaria. Falei, será que é a hora de ir pra pizzaria, né? E aí, devido à publicidade que foi feita por ele, estamos voltando, pensando nos garçons, pensando no dono do estabelecimento, que já é um conhecido nosso, nós estivemos lá. E foi uma refeição tranquila, né? Todo mundo de máscara ali, protocolo, né? Cuidado na hora que vai ali, entra, passa álcool gel, fizemos a refeição e voltamos para casa. Então, existem algumas atividades que dão segurança pra gente, ainda mais quando a gente vê, né? E a gente consegue... ter a dimensão do que aquilo que a gente está ouvindo dos especialistas está sendo feito na prática. Agora, a questão das escolas, para mim, é totalmente diferente. Totalmente diferente. Os números mostram que não há uma segurança a esse ponto para a gente retomar as aulas presenciais, né? Os números aqui de São Paulo, pelo menos, eles escancararam um problema que agora vai ter de ser enfrentado. Quando que nós vamos fazer a retomada das aulas? Então, por mais que a gente possa ter argumentos contrários, é preciso levar em conta o que foi apresentado ontem pela Prefeitura de São Paulo. Então vou colocar uma pimenta aqui na discussão, colocando uma declaração do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, sobre pandemia. Os americanos chamam de outbreak, é o surto. Nos trabalhadores de farmácia, ou nos trabalhadores de pet shop, ou nos trabalhadores de supermercados, morrer em massa? Não. Por que queriam morrer as nossas merendeiras ou professoras? Essa coisa do sindicato, do sindicalismo, desse pessoal da esquerda e tal, querem fazer média. O problema é que no supermercado você fica 1 hora. Na escola, quantas horas você fica, Thaís? Mas você pode criar regras, né, Pedro? Eu vou colocar aqui de novo. Acho que a gente tem que discutir em algum momento protocolo de segurança para a retomada das aulas. Agora não dá, ok. Talvez em outubro dê certo. Agora, a gente vai ter que discutir isso com seriedade, não é? Porque se há protocolos em todas as atividades, por que a gente não pode discutir isso para as escolas? Você não precisa encher uma classe com 50 crianças. Você pode criar rodízio, pode escolher classes que estão, nesse momento, tendo mais necessidade. Estudantes que vão prestar o Enem, por exemplo. Estudantes que não conseguiram ter acesso a nenhum conteúdo nesse momento. Dá para criar regra, como se criou em tudo. Todos nós mudamos as nossas rotinas, não é? Então, colocar essa discussão em pauta é muito relevante. E eu entendo e respeito, é claro, que nesse momento a autoridade de São Paulo diga: ainda não temos segurança. Ok, mas quando vamos discutir possibilidades de retorno, como dá para fazer? Não é o do 0 ao 100, tudo ou nada. Existem ali situações intermediárias. Eu achei legal, Pedro, você colocar aqui um exemplo pessoal, porque se criou um medo na população gigantesco. Então, parece que se você sair de casa e sentar para comer uma pizza num restaurante, primeiro, você é um criminoso, você é uma pessoa irresponsável e depois você vai sair contaminando os seus pais, os seus avós. E não é isso que está acontecendo. É muito triste a situação
situação do país, continuam morrendo na base de 1.000 pessoas por dia, é uma situação dramática, porém, hoje a gente já tem mais informação sobre a forma de disseminação do vírus do que a gente tinha lá atrás. Você sabe que também é a primeira vez que eu fui almoçar num restaurante, a gente está trabalhando, precisa comer. Nossa, na minha cabeça era quase que um pesadelo, sabe? Ter que chegar lá, falar, mas será que lavaram esse copo? E se a pessoa que sentou aqui antes? E se o garçom vier conversar? Foi tranquilo, não tinha ninguém no restaurante, tudo limpinho. Eu sentei, almocei, paguei a conta, fui embora. Então também se criou um pânico. E eu acho que esse pânico a gente tem que ajudar a baixar, não é? Porque até quando que a gente vai conseguir viver enclausurado todo mundo? Não dá. Não dá. Infelizmente, pelo grau hoje de disseminação dessa doença no nosso país, quem nunca pensou o seguinte, em algum momento a gente vai se expor a essa doença, não é? Quem nunca pensou isso? Em algum momento eu vou estar exposta. Pela situação que a gente tem hoje no Brasil, a proteção 100% de se trancar em casa não é mais viável, porque passou muito tempo, as pessoas estão circulando, as pessoas têm que trabalhar, ganhar dinheiro, então a gente vai ter que achar outros protocolos de segurança, incluindo as escolas. Então, mas eu não acho que a gente está furtando esse debate. Eu acho que o debate das escolas está colocado, né? A gente está discutindo, tanto que ia voltar em setembro, não vai. Talvez volte em outubro, né? A discussão está colocada. Nas escolas particulares, quem tem filho aí e pode corroborar aqui com o nosso debate, mandando mensagem aqui para a Rádio Bandeirantes, tem formulários que estão sendo encaminhados aí para pais, perguntando, né, discutindo o assunto sobre a retomada, como que isso pode acontecer, quando isso pode acontecer, quais são os cuidados que devem ser observados, se a sua escola do seu filho mandou esse formulário aí, tem alguma pergunta interessante, algo que você acha importante ressaltar, manda mensagem para nós aqui que a gente amplia certamente esse debate.